Bom, primeiro eu queria dizer que queria agradecer, antes de mais nada, o Instituto Intes, que sempre trazendo pessoas incríveis, levando informação para que a gente ilumine cada vez mais outras pessoas, né? É sobre isso. Bom, Isso. Patrícia, parabéns pela tua história. Você passou um currículo lindo aqui para mim. Eu nem vou falar tudo, eu vou deixar para você se apresentar, né? Que aí você dá uma resumida. Sim. Fique à vontade, a casa é sua. E me conte, quem é a Patrícia? O que a Patrícia faz? Primeiramente, também quero agradecer ao Instituto Intes, né, pelo convite e a oportunidade de estar aqui, estar conectando com você, também de conhecer a sua história, né, o trabalho que você faz. Parabéns, né? Muito lindo também. E acho que é isso, né? Essa conexão das pessoas se unirem pro bem de todos, né? Do próximo. Então, eu sou profissional da área da saúde, técnica de enfermagem, instrumentadora e enfermeira. Atuo na área da saúde aí há alguns anos já. E a minha experiência sempre foi com trauma e mutilação, iniciando lá nos queimados e passei os atendimentos da parte estética e reparadoras. Hoje, nesse decorrer, sempre atendendo as pacientes que estavam passando pela reconstrução, né, pelo câncer de mama, pela descoberta. E hoje eu atuo no consultório fazendo trabalho com elas, que é as areolas, né, a reconstrução das areolas e a prótese areolar, devido a essa demanda que eu vivi lá anos atrás, nessa busca por proporcionar o tratamento completo para elas. E hoje eu atuo também na parte da Comissão de Saúde da Mulher de Porém, Paraná. Ah, que linda, maravilhosa. Bom, eu selecionei uma série de perguntas, porque toda vez que tem uma live eu vou dar uma fuçada no assunto para eu poder entender, né? Eu sou uma paciente mastectomizada. Eu já tinha feito uma cirurgia, como eu te falei, em 2018, porque eu coloquei uma prótese em 2021. Eu tive o câncer e tive que tirar uma mama. Na época, quando foi a minha cirurgia, o médico que me operou, meu cirurgião, o doutor Ricardo, ele falou: olha, existe uma chance de você perder o mamilo durante a cirurgia, porque já foi um mamilo que já foi retirado, então ele perde a vascularização. Vascularização. E aí existe a probabilidade, ele foi bem claro comigo, dele, digamos assim, como se fosse morrer a pele, né? E aí ele Exato. necrosar. E Uhum. aí, lógico, né? A gente fica desesperada. Eu quase que perdi, mas não perdi. Então, assim, eu tenho ele aqui ainda. Não é um mamilo lindo, maravilhoso, mas ele está aqui. É E seu. ok, tá tudo É bem. seu, tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas, assim, qual é a primeira pergunta que eu vou te falar? Como foi o seu primeiro. Como que surgiu o seu envolvimento com a micropigmentação paramédica? Como foi o primeiro caso que chegou para você e como foi para você trabalhar com isso logo de cara? Porque, assim, eu entendo que é uma situação não só estética, né? Tem todo o emocional. A mulher que chega para você, ela chega com, vamos ser bem sincera, com alguns traumas, né? Porque você passa por uma cirurgia mutiladora, você tem dor, enfim, como foi para você? Esse primeiro contato já vem lá, como eu disse, das cirurgias, né? Porque eu era a parte que participava das cirurgias, cuidava das pacientes pré e pós-operatório que estava passando por esse momento, e elas me relatavam. Então era a ponte ali entre o médico e elas. E elas me Tá. mandavam mensagem para dizer se estava bem, e eu sempre acompanhei. Então ficava lá com o dreno, eu tirava o dreno, cuidava da cicatriz. Só que chegava um certo momento que o médico, a gente precisava dar alta, ele finaliza o trabalho dele, né? Você que já passou pela cirurgia sabe como funciona. Então, o cirurgião chega um momento que o paciente está de alta, a gente fez tudo que estava dentro do que poderia ser feito da cirurgia. E ela sempre me perguntava, Patrícia, o que, que eu vou fazer agora? Quem faz esse trabalho? E a minha areola? O doutor não vai fazer? Né? Porque como aconteceu do seu, muitas vai perder a areola devido, né, aonde está o câncer, né, aonde tem que fazer a retirada, e outros pode perder parcial, ou devido ter passado
já para uma cirurgia pode perder total, mesmo que não precise tirar ela, mas pode ser que nessa cirurgia venha ter a perda. E elas sempre me falavam isso, né? Ah, eu não consigo tirar a roupa mais na frente do meu marido, eu não consigo mostrar para minha filha a minha mama, não consigo mais tomar banho com as minhas filhas pequenas, porque eu não quero que elas vejam que eu perdi toda a mama, vai causar um impacto. E eu também não consigo mais me ver. Então, elas sempre esse relato. E eu fui em busca, então, né, a partir disso, de profissionais que faziam esse trabalho. Na época, a gente tinha uma profissional aqui em Curitiba só que fazia. E eu falei assim, nossa, eu vou buscar para fazer isso, para fazer por completo, para dizer para ela que eu, né, terminou aqui o tratamento com o doutor e eu posso fazer isso também. E dentro disso fui buscando o conhecimento e me especializando nessa área para fazer esse trabalho, devido à demanda que eu tinha delas, já tratar elas ali na cirurgia. E depois veio outra demanda das próteses, que foi quando a gente sabe, né, elas passavam ali 2, 3 anos esperando, porque a reconstrução, cada caso é um caso, depende de várias cirurgias, tem algumas que colocam expansor, outras tem que esperar a liberação de SUS, outras liberação de convênio, liberação de prótese, a troca, o estado também que elas estão, né? Nem sempre pode fazer uma cirurgia atrás da outra, tem que esperar ali se está bem de saúde para poder fazer as cirurgias, e elas relatavam, né? Às vezes estava quase no final, mas a gente não podia fazer a micro. Aí veio a outra demanda onde eu poderia ofertar algo que amenizasse essa passagem até chegar o final da cirurgia, elas já pode se olhar, né? Vamos dizer assim, com outro olhar para essa mama. Bom, agora sim, a gente já falou isso, vou ressaltar aqui que assim, cada caso é um caso, como a Patrícia falou, depende do local onde esse câncer está localizado, tem mulheres que não vão perder, né? Tudo depende, né? A gente está falando, não dá para colocar um fator único, né? Cada uma vai ter um processo diferente. Agora, Patrícia, como é exatamente a micropigmentação paramédica? Como que ela acontece? Como que essa mulher ela chega para você e aí você vai avaliar como é feita, né, a micropigmentação? Então, essa paciente vai chegar, hoje elas chegam até o meu consultório por indicação, ou até mesmo pela rede social, um colega indica, né? Hoje elas já chegam por esse meio de comunicação, né? E indicação boca a boca. Até mesmo elas, às vezes, indicam, elas têm, muitas pacientes, né? Tem os grupos, né? Sim. De WhatsApp. E ela chega até o meu consultório. Então, eu marco uma avaliação para entender o contexto do que ela passou, né, do que ela está precisando, né? Eu vou explicar para ela o que é a micropigmentação, né? É a implantação de um pigmento ali na pele. Vou fazer um desenho que vai simular a areola que ela perdeu, né? Conforme o contralateral, o mais próximo possível, tanto da cor quanto do desenho. A partir disso, né? Vou ver também o contexto que está essa mama, o tempo de cicatrização que está, se o médico vai fazer mais algum procedimento ou não. A partir da história que ela me traz, converso com ela e assim a gente inicia o procedimento, vamos dizer assim, né? Que é o desenho a gente fala desenho 3D de uma areola. E assim, em quanto tempo essa mulher pode começar a pensar em fazer a reconstrução da auréola? Quanto tempo depois da cirurgia, depois do processo, ela pode É, começar? cada caso vai ser um caso também, porque vai depender. Tem muitas pacientes hoje que não colocam prótese, então o edema dessa cirurgia vai ser menor, a cicatrização vai ser mais, vamos dizer assim, não vai ter prótese para baixar, acomodar ali na pele. Então, se não tiver nenhuma cicatriz na pele, a pele já está acomodada ali na região onde a gente vai fazer a tatuagem ou a micropigmentação, que alguns profissionais, né, fazem a tatuagem, a gente vai, depois de 6 meses, de 6 meses a um ano. Agora, se o paciente vem para mim e ele colocou prótese, o médico vai fazer uma simetrização, fez uma simetrização na outra mama, eu tenho que esperar um tempo mais, eu tenho que esperar essa mama
ceder bem, acomodar bem, para depois sim eu fazer um desenho, porque esse desenho ela não vai poder tirar a qualquer momento mais, né? A tatuagem a gente sabe que, né, tanto a micropigmentação, que ela vai ficar uma cor que se eu errar a simetrização ou o desenho, não tem como mudar depois. Então eu espero esse tempo aí até de 1 ano. E também, se a paciente ainda vai passar por quimioterapia, ou o médico vai falar assim, eu quero fazer mais alguns reparos, mas que hoje os médicos, né, têm essa questão de levar também a mama estética para as mulheres, né? Sim. Fazer mais um reparo, mais uma cirurgia, quer enxertar mais uma gordura, ou às vezes coloca uma prótese menor e a paciente quer depois trocar, porque naquela época era menor, que tinha que colocar, que não tinha espaço. Por isso essa escuta, e eu só faço depois de tá tudo bem cicatrizado e com liberação médica. Então, assim, é um trabalho multidisciplinar, né? Podemos dizer assim, né, Exatamente. Patrícia? Uhum. Não adianta, assim, você só vai chegar nessa paciente depois que ela estiver totalmente liberada da parte médica, do Exato, mastologista e até mesmo do oncologista, que vai exato. falar para ela, não, agora já acabou tudo, essa mama tá íntegra, tá boa, essa pele tá Uhum. reconstituída, né? Porque a gente tem que Isso, pensar nessa pele, com e aí certeza. sim ela passa por você. Agora, Uhum. uma pergunta que me veio aqui agora existem pacientes que fazem radioterapia e eu fui um caso desse, né? Eu tive Uhum. uma radiodermite muito forte, fiquei com a mama muito inflamada, porque fica uma inflamação na pele, e hoje eu tenho uma super sensibilidade na minha mama. E ela ainda me dói, me incomoda. Tem dia que ela fica meio assim, sabe, ardendo, uma sensação Uhum. muito estranha de explicar. Essa mulher que tem essa sensação, ela pode fazer a reconstrução? E essa pigmentação, ela vai ter uma absorção diferente pelo fato dessa pele ter sido irradiada? O tecido irradiado é mais difícil realmente de trabalhar, porque ele fica, né, a quando pega, um tecido mais firme, né, fica diferente ao toque, diferente ao pegar, também diferente para a gente micropigmentar. Mas, igual você falou, se tem alguma irritação, alguma dermatite na pele devido à rádio, por isso a avaliação, a gente não vai fazer nada, a não ser que o médico fala assim, tá liberada. Mas mesmo assim, a gente só vai fazer com a pele cicatrizada. Cicatrizou, ficou só aquela questão da pele diferente, ou escuro, né, que ela fica uma pele manchada, vamos dizer assim, a micropigmentação a gente pode fazer normal. Claro, vai ter mais algumas dificuldades para nós profissionais. Pode ser que essa paciente precise fazer 2, 3 vezes sessões, né, dessa micropigmentação para a gente chegar no resultado esperado e final, vamos dizer assim, mas não vai interferir dela fazer. Claro, né? Se tiver alguma intercorrência ali que ela venha, mas já faz 6 meses que eu fiz a cirurgia, já posso fazer. Mas se a pele está mostrando que não tá boa, tá com algum vermelhidão, alguma dermatite, não é recomendado fazer, né? É recomendado esperar e o médico também ter a liberação e o médico está ciente, porque às vezes os pacientes elas não estão mais fazendo acompanhamento com o oncologista ou com o médico, porque acaba, né, que fez a rádio e tem aquele tempo dela retornar também. Sim, Então, peço sim. para retornar com o cirurgião ou com quem está acompanhando, oncologista ou masto, e depois sim vir para mim novamente. Você falou um detalhe aí que eu ia te perguntar. É numa sessão só que você consegue reconstruir, ou às vezes, por exemplo, eu estou levando em Ah, consideração, sim, tipo, igual a sobrancelha, né? sim, Não é a mesma coisa, mas assim, às vezes não fica tão do mesmo tom, aí você tem que fazer retoque, é a mesma é coisa. a mesma coisa. E vai depender muito dos medicamentos que essa paciente está tomando, né? Do estado que a gente vai encontrar essa pele. Muitas vezes essa pele vai estar com uma cicatriz bem ali aonde vai ser o desenho da areola, né? Até o mesmo médico é, tirou o câncer pelo Mamilo. complexo areolar, né? Pelo mamilo, pela areola, e ele fica aquela marca, uma cicatriz bem ao redor, e às vezes abre ponto, então ele não cicatriza de uma forma adequada, vamos dizer assim, fica uma cicatriz alta. Então a gente vai fazer um tratamento nesse tecido para depois fazer a micropigmentação. Dói. E não dói. Que, no caso, isso que eu quis dizer, era isso que aconteceu com você. O médico não tirou o seu mamilo, mas corria-se o risco de você perder.
Se você, né, graças a Deus, não perdeu talvez um pouquinho parcial, igual você falou, né? Não ficou inteiro, mas ele ficou ali o seu mamilo, né? Mas se acontecesse de você perder, ele ia ficar uma cicatriz ali em cima, não ia? Porque ele ia ficar aonde teve a ferida, ia ficar uma cicatriz. Então, eu não ia poder micropigmentar já logo em seguida, e sim tratar essa pele para depois micropigmentar. É porque, assim, cirurgicamente falando, né, Aham. o mamilo, né, ele é redondinho. Conforme você vai cortando, por mais que o médico corte certinho, na hora de recolocar ele, ele tem uma retração. Ele vai diminuindo, né? Isso, e ele também, o organismo entende, não é às vezes o que a gente quer, o organismo quem manda, né? Aí Exatamente. cicatriz às vezes não fica todo Sim, redondinho, é cicatriz fisiológico, né, como você fisiológico, falou. exatamente. Uhum. É dolorido? Precisa de anestesia? Eu estou fazendo todas essas Sim, perguntas com básicas de certeza. começo para depois a Sim. gente entrar nos outros tópicos. Aham. É dolorido? Precisa de anestesia? Dura mais ou menos quantas horas? Só para a gente ter uma É. noção. Não é dolorido, muitos casos a paciente não vai ter mais essa sensibilidade da mama, principalmente se ela fez a mastectomia total, que é aquela retirada da mama, e reconstruiu. Então ela não vai ter um tecido ali totalmente vascularizado. Então não vai ter mais sensibilidade naquele local. E mesmo que trazem, né, o tecido lá das costas ou do abdômen aqui para a região da mama, também é um tecido que não vai ter sensibilidades. Então, geralmente, essa paciente não tem dor. Eu falo assim sempre para as pacientes: é a dor psicológica, que quando eu vou no dentista, eu tenho dor. Antes só de deitar lá na cadeira dele, a gente tem dor, né? Eu sempre falo que acredito que esse mesmo sentimento, né? Senta aqui na cadeira, eu fazer uma micropigmentação, vai ter agulha, eu tenho a dor psicológica. Então, não vai ter dor. Claro, alguns casos a paciente não perdeu toda a sensibilidade porque não foi retirada toda essa mama. Existe um anestésico tópico que a gente passa para ela amenizar essa dor. E também não é quando a gente fala a micropigmentação, não são, né, profundo, então não é para ter dor, né? Uma dor amenizada, assim, vai sentir um pouquinho às vezes, se a agulha passar às vezes num tecido que tenha vascularização, mas nada que vai sofrer por dor. Entendi. Ó, vou sempre usar a referência da sobrancelha. Quando a gente faz, dura anos. E às vezes, Uhum. como a gente está falando de pessoas diferentes, de peles Uhum. diferentes, com Diferente. tratamentos Medicação diferentes, diferente. Uhum. assim, dura quanto tempo? Ah, por exemplo, eu conheço pessoas que estão operadas e já fizeram há uns 4, 5 anos e nunca precisaram retocar, né? Exato. E tem outras que retocam de tempos em tempos. Isso também depende de cada pele, de cada paciente. Depende de cada, né, do tratamento, né, do que ela utiliza depois, né, do tecido que ele favoreceu para profissional fazer a micropigmentação. Então, realmente, tem pacientes que vai durar bem mais, né, depende muito do pigmento que o profissional utilizou nessa micropigmentação. Então, tem toda essa questão. Mas a gente sempre fala, tem pacientes meu que já está com 2, 3 anos e está super bem. E outros que já estão voltando ali, eu quero só dar um toquezinho aqui, Paty, porque aqui eu tô achando que deu uma apagada. Né? Então, é muito relativo essa questão do quanto tempo dura, né? A gente não fala que ela é definitiva, realmente, ela vai ter que ter um retoque, né? Ou uns retornos, como a micro da sobrancelha, para sempre ficar viva, né? Novamente, porque também o pigmento, com o tempo, ele vai degradando essa cor e vai ficando uma cor diferente. Então, a gente tem que sempre fazer esse retoque, mas o tempo é exatamente isso que você falou. Alguns não tem como falar para o paciente, ó, vai durar 4 anos. Eu E vou estar mentindo para ela. Então sempre a gente fala, olha, vai precisar de um retoque daqui a um tempo e vou também depender do seu organismo, como que ele vai reagir, né? Se vai absorver, se vai durar mais, durar menos. O organismo é quem vai nos dizer isso. Paty, fazer uma pergunta de curiosa. A gente pode dizer que é como se fosse um microagulhamento, é isso? Exato, aham. Como se fosse um microagulhamento. É uma agulha, né? Ela tem uma fina, né? A gente trabalha ali com algumas pontas, uma de uma ponta, vai depender do desenho que o paciente tem do contralateral, que a gente vai querer desenhar aqui. E é fininho e assim, não é profundo, né? Quando a gente fala assim, entra na derme, entra
na pele, né? Mas é muito fino, né? Nossa pele também é muito fina, então não é nada muito agressivo que vai passar fora ali do tecido, que vai para o tecido gorduroso, né? Então é um microagulhamento, vamos dizer assim, é mais fácil para entender. Sim. E, por exemplo, tem alguma paciente que chega para você que o médico fala: olha, Paty, essa daqui não tem jeito, ela não tem indicação para fazer essa reconstrução com esse microagulhamento. Vamos usar esse termo, né, para ficar A mais. micropigmentação. É, não tem. Aí, qual seria a outra opção que ela teria no caso dela, para voltar a ter esse mamilo, essa auréola? Hoje, eu trabalho com os dois protocolos, né? Com a micropigmentação, que é a implantação do pigmento, e com as próteses areolar. Exatamente para isso. Porque, infelizmente, né, a gente tem as recidivas oncológicas, metástase, e essas pacientes não vão poder chegar até a micropigmentação, o médico não vai liberar, vai continuar fazendo quimioterapia. Então, a gente tem a prótese areolar, que ela pode utilizar. E não só quem o médico não liberou, mas lembra que a gente falou daquela paciente que eu tenho que esperar, às vezes, um ano. Imagina, ela finalizou a reconstrução com o cirurgião, mas ela vai ter que esperar um ano para ela ver de novo a mama dela por completo. Então a gente já utiliza a prótese areolar para que ela possa já se olhar novamente, ter uma perspectiva ali daquela mama dela por inteira. Agora, eu tenho uma curiosidade. Eu não vou poder colocar agora porque ou eu sou uma paciente metastática ou eu sou uma paciente que, como você falou, vou ficar um ano. Como Uhum. funciona a prótese? Ela ela é aplicada de que forma? Ela fica fixada na pele de que forma? Certo. Então, a prótese, eu tiro o molde da contralateral da paciente, então a gente tenta trazer, traz todas as características da areola dela e também as cores. E ela é fixada com uma cola específica para a pele, é de silicone, um silicone biocompatível também com a pele dela. O mesmo silicone, vamos falar assim, para quem está aqui nos ouvindo, quem perde o nariz, perde a mão, orelha, é a mesmo material, só que daí em formato, né, de prótese, onde a gente traz Ah, todas as legal! características, né? Ai, que legal essa Traz o informação. volume, porque hoje a gente tem, né, tem pacientes que, né, é muito característico, cada paciente tem uma areola, a gente tem vários formatos de areola, mas um paciente que ele tem um mamilo, vamos dizer assim, grande, então eu vou conseguir fazer do outro lado novamente, como ele perdeu, e é colado. Estando colado, pode ir à praia, à piscina, praticar o exercício, tomar banho. E também, Paty, colei só hoje, porque eu quero ir num evento, quero usar uma roupa fina e eu quero estar com aquarela, né? A gente fala que mulher é muito aqui, né? Ninguém tá vendo, mas para nós, a gente sabe que tá tudo bem ali, se mesmo a roupa cobrindo. Quero só usar nesse evento, quero chegar em casa descolar. Você pode utilizar, vai ficar colada mais dias. A gente já teve relato de pacientes que ficou até 10 dias com ela colada, descola, mas quero só usar só um dia. Escola normal também. Então, é conforme o desejo da paciente. E essa cola, você falou cola e pode ficar até uns 10 dias. Então, assim, banho normal. Eu faço esporte, piscina, tudo normal. Não Tudo vai sair. normal. Não vai sair. Cara, eu sempre falo, vai chegar ali nos últimos dias, muito movimento dos braços vai estar descolando, mas você já vai perceber, vai retirar, vai ser o momento que você vai higienizar a prótese e colar novamente, fazer uma nova colagem. E essa prótese, ela tem uma vida útil, porque como eu estou usando uma cola, ela deve ter uma vida útil. Isso. E tira, põe. Quanto tempo mais ou menos dura uma prótese dessa? Essa prótese, ela vai durar, se o paciente cuidar direitinho, fazer todos os cuidados que é recomendado, ela vai durar em torno aí de um ano e meio. Vai depender dos cuidados, que ela tem uma borda bem fina, Sim. então ela não vai durar muito, porque exatamente a borda já é fina para que não apareça e ela tem esse contraste com a pele e a prótese, fique bem aderido e sem a percepção de que aqui esteja alto, né? Então, essa borda pode ser que, no tanto retirar, colar, ela faça uns rasgadinhos. Então, isso não vai fazer com que passe assim 3, 4 anos, né? Então, por isso tem uma durabilidade aí menor, mas é um tempo longo aí de um ano, né? Você falou de próteses de nariz, e eu pesquisando isso, eu vi que tem várias, né, pessoas que têm tumores na pirâmide do nariz,
E você também trabalha com isso ou não? Só faz a parte de mama? Ainda não estou fazendo atendimento dos pacientes, mas já está aí todo o treinamento, fazendo o treinamento de confeccionar nariz, olho, toda a parte, a gente fala cabeça e pescoço, né? Sim. Porque, infelizmente, é como a mama, né? O paciente teve o câncer nessa região, a mama tem que retirar, e essa parte, infelizmente, também, para salvar a vida, tem que ser retirado, né? Então é o próximo passo, vamos dizer assim. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta. Como você, como é porque assim, quando a gente fala de mama, né, de seio, é inevitável a gente não falar da feminilidade, da parte sexual, da autoestima dessa mulher. Eu vou fazer um paralelo agora sobre autoestima, porque a palavra autoestima nos últimos tempos ela está muito distorcida, né? Então a Sim, gente hoje em dia é, vê na internet, nas revistas, na televisão e acha que autoestima é você tomar um shake, é você. Não, é verdade, né? É você ter o corpo malhado, trincado da influenciadora, é você comer uma dúzia de ovos por dia. E não é, né? não A é. autoestima da gente vai sendo construída aos poucos, né? Então, Exato. quando a gente passa pelo câncer, por um momento essa autoestima vai ficar balançada, né? E Sim. você, porque não é só a mama, né? É o cabelo, é o corpo, é a sobrancelha, é todo um despir de você. É. Como que essas mulheres chegam emocionalmente para você? Como que você consegue porque tem que ter um convencimento para elas, né? Porque elas com certeza chegam bem emocionalmente Abaladas, né? abaladas, Abaladas. né? É. Por isso eu gosto muito de fazer a consulta e escutá-las, né? E acolher. Porque, como você disse, às vezes o que é autoestima para um não é uma autoestima para outra, e cada caso é um caso, né? Até recentemente eu finalizei um artigo onde eu fiz o antes e depois das conversas, né? Antes da micropigmentação, e até fiz algumas perguntas antes da mastectomia, e hoje, né, que finalizou, a gente colocou a prótese, né? Elas estão liberadas aqui da questão mama. E teve muitas perguntas e também muitas respostas, cada uma respondeu de uma forma, né? Então, umas fala que a autoestima delas era não ter mais um relacionamento, porque elas tinham vergonha, então elas não conseguiam mais ter uma vida sexual por isso. Não que o marido estava se portando, mas elas estavam se portando, então elas não se sentiam mais bonitas. Outras para se olhar mesmo para elas, porque às vezes não tem mais o marido. Então, cada história eu tento acolher, absorver e ver aonde meu trabalho vai utilizar. E também a gente trabalha muito com a expectativa e a realidade, porque tem muitas mulheres que chegam até o meu trabalho e elas olham no espelho e elas não conseguem ver o que o cirurgião fez, porque está muito com aquele pensamento da mama que eu tinha antes. Sim. Então, eu tenho que trabalhar nesse sentido, né? Todo esse conhecimento que a gente tem da cirurgia, explicar a complexidade que foi, né? Como foi feita essa cirurgia, elas entenderem. E eu falo assim, olha, hoje, que foi até que uma paciente me falou. Ela falou assim, aquela mama adoeceu. Então, você precisou retirar. Era doente aquela mama que você tinha. Que, claro, tem uma história essa mama, mas ela adoeceu. Agora você tem uma mama saudável. Então, sempre costumo também trazer isso para elas, e claro, né, a gente sabe que não é fácil, que ninguém, nem alguém fala para mim, ah, você tá gorda. Ninguém quer ouvir isso, né? Eu não quero ouvir isso. Mas tento sempre trabalhar porque a gente tem sempre aquela visão do passado, né? E elas veem muito essa questão da mama, que era a mama que eu tinha, agora eu não tenho mais. E não consegue olhar o contexto que às vezes está bonito, mas elas não conseguem enxergar. E eu sempre tento trazer isso para elas, né? Delas olhar o contexto que elas têm, como a mama está bonita, né? E como a Isso gente pode aqui com o trabalho melhorar ainda mais. E realmente, quando elas provam, porque por mais que eu vou fazer a micro, mas eu sempre provo a prótese para fazer simetrização, para elas se olharem, para elas terem uma base. Você já vê aquele sorriso assim, meio que envergonhado, tipo, nossa, mudou. Porque você realmente, você vê daí uma mama, né, por inteiro.
Porque você fica é, meio que descaracterizado, né? Porque tem Exato. todo um contexto dessa mama, da auréola lá, que você percebe que é. E para essas mulheres, e hoje a gente falando de câncer de mama, né, que está cada vez mais mulheres mais jovens, né, e tendo que fazer cirurgia, e muitas delas, às vezes, por ser um tumor muito agressivo, tem que tirar, às vezes, as duas mamas, né? Então, Exato. assim, é difícil, né? É. A gente até estava conversando antes no áudio que você me mandou sobre a mulher de hoje, né? Eu tenho 50 anos, né? Se a gente tiver um olhar, é, quando eu tinha 10 anos, para mim, uma mulher de 50 anos já Era era uma velha. mulher mais madura, Ah, né? Uma madura, mulher que é, avó, né? Que ia ser né, vó. avó, né? Hoje uma mulher, eu tiro É, por mim, eu tiro pela minha mãe e por tantas outras. é. Eu sou fonoaudióloga, então eu atendo muito digamos assim, mulheres maduras no meu consultório. Então Sim, eu vejo senhoras que têm uma vida muito mais ativa do que eu. E eu não estou sim. nem falando de trabalho, eu estou falando, às vezes, Uhum. sexualmente, socialmente. Então, assim, essa mulher, ela quer se sentir viva, ela quer se sentir Sim. sexualmente, É. né? Ela quer se sentir desejada, né? Então, Exato. isso traz essa autoestima de volta para ela, né? Com certeza, com certeza. É bem isso que você falou. A gente sempre trabalha ali a questão da mama. A gente sempre. Todo mundo nasceu com a mama. Todo mundo nasceu com a areola. Então nunca a gente se viu sem, né? Aí vem a questão depois da amamentação, né? Que você foi mãe, quem que amamentou seu filho, a sua mama, né? Tem toda essa história. Depois vem a questão que hoje ela já é considerada o segundo órgão sexual, né? Então, porque a mama a gente fala, quero colocar uma roupa, um decote, se eu não tiver a mama, já não coloco, né? E não é nem a questão do câncer, mas né, até tem uma mama pequena, quero colocar prótese. Então, a mama, ela vem de muitos contextos para nós mulheres, né? Sim. Então, é exatamente isso que você falou. É algo que abala muito a autoestima por vários fatores, né? Por mais não ter um relacionamento, mas tive o filho. Ah, não tive filho, mas eu não estou conseguindo me olhar no espelho novamente. E Não, é bem. e como Desculpa. assim, é isso mesmo. E você falou da parte da sensualidade, né? Eu É, quero colocar um decote, eu quero ir à praia. E a gente está falando da auréola, mas também assim, a gente não pode deixar de falar das mulheres que, por exemplo, tiram um quadrante e ficam com essa mama que ela não fica, digamos assim, redonda, vamos dizer assim, redonda, né? redondinha no contexto ali, né? Fica com falhas, né? Ou marcas, né? Então, tem tudo isso. E, assim, a gente precisa trabalhar isso não só na parte estética, né? Mas na parte emocional também, Emocional. trazer isso de volta. Eu falo que é muito além da estética, né? Nesses artigos, a gente trabalhava muito físico e emocional, né? Eu sempre conto uma história aqui para. Essa história me marcou muito, o que aconteceu aqui no consultório, e eu não consigo esquecer. Eu acho que sempre ela vai ser um dos meus exemplos também. Eu tenho uma paciente, ela tem assim em torno de 37, acho que agora deve estar com uns 38 anos. E claro, o câncer, por essa menopausa antecipada, que ele, né, precisa acontecer, precisa fazer isso, né, para ter o tratamento adequado. Então você acaba tendo muita mudança, tanto no corpo como no rosto, por causa das químios, e ela acho que teve muito essa mudança radical de não se aceitar como ela estava agora. Ela chegou aqui no consultório, alguém indicou, ela falou, Paty, quero tentar fazer amigo para ver como que vai ser. Então venha. Chegou aqui, a gente fez a consulta e estava um dia lá fora, que em Curitiba é raro, mas às vezes faz um sol e um dia quente, né? E ela veio com moletom. Eu até me assustei, falei, nossa, será que mudou o tempo lá fora? Porque quando eu vim pro consultório estava calor. Enfim, aí percebi depois que ela foi embora que tava calor. E ela tava com moletom assim, moletom quente mesmo, aquele moletom grande. Aí escutei toda a história, comecei a entender por quê. Ela não queria nem se mostrar, nem se ver. Então ela usava fechando os braços e fechando aqui tudo, né? Por inteira, se fechando mesmo, né? Não deixando nem sentindo baixa, né? Depressiva. Aí, quando ela veio para a primeira micropigmentação, porque não faço nesse primeiro momento, marco um retorno para elas fazerem o procedimento.
ela já veio um pouco mais animada. Mas o mais legal foi quando ela veio no outro retorno, né, para alta, para ver se estava tudo bem. Ela veio de regatinha. Eu disse, nossa, Ah, olha só, né, a diferença. Ninguém tá vendo que ela fez a micro, mas para ela fez uma diferença que ela conseguiu mostrar os braços, mostrar a parte de cima, porque ela não estava mostrando a mama para ninguém, né? Ninguém sabia que ela tinha feito a micro. Mas o quanto ela se sentiu bem com a micropigmentação e liberdade, né? Porque eu falava assim, aquele moletom acho que era tipo camisa de força, né? uhum. Amarrada, né? Então esse exemplo sempre eu levo também, porque foi uma coisa que me marcou e, claro, né? Fiquei muito feliz porque de alguma forma o meu trabalho fez uma grande diferença na vida dela, né? Não, e faz uma diferença, assim, num todo, né? Não A gente todo. tá- e a gente, quem vê de fora, assim, não imagina o quanto essa mulher, né, ela tá é, chorando por dentro, né? Chegando Digamos por assim, dentro, né? exatamente. Porque você vai falar assim, porque com certeza ela já escutou, eu já escutei tantas outras. Ah, mas você está viva, isso é que é importante. Sim, isso é extremamente importante. A gente não está falando disso, né? É, Mas a gente quer voltar a ter uma vida, digamos assim, com um pouco de dignidade, né? Porque exato. você passou por um momento tão difícil e aí, de repente, você vai ter que passar o resto da sua vida tendo que estar coberta, né? Você quer ter uma vida com o teu parceiro, com a tua parceira, enfim, você quer. Dignos, né? É. Para Sim, você mesmo, eu falo assim, muitas coisas que eu vejo aqui no consultório, eu vejo que é para elas mesmo, né? Claro, muitas citam a questão do relacionamento, mas muito eu vejo que não é para o outro, é para ela mesmo, que ela que começa a se sentir bem. Acho que a partir do momento que ela começa a se sentir bem, aí ela vai querer estar melhor para os outros, né? Porque esse momento ela não está conseguindo ficar melhor nem para ela. E ela não consegue estar para os outros também. Então, essa diferença, assim, é nítido, a gente é frequente aqui no consultório, essa não é uma queixa, né? Mas eu escutar e a gente sentir essa diferença do nosso trabalho como um todo, né? Não só meu, mas também do cirurgião que faz a reconstrução e tenta trazer o mais próximo possível, né? Essa nova mama daquilo que ela perdeu, né? e, Né, é melhor, vamos dizer assim, porque hoje a gente tem até a simetrização, né, para deixar os dois lados mais compatível, mais parecido, né? e você tem alguma paciente sua que relatou que a relação dela com o parceiro ou com a parceira mudou depois que colocou Sim, que fez a prótese? sim, tenho. Dessa mesmo, do relato, né, do artigo, ela, nas perguntas, ela fala assim, o que mais mudou foi o relacionamento com meu esposo. Então, tem esse relato dela, que aqui abertamente, né, eu faço um acolhimento na parte da enfermagem, a gente não aprofunda tanto na psicologia, então ela não contou tudo profundamente o que ela estava passando. Mas depois a gente vem entender, né, o relacionamento não estava tendo. Se ela falou isso é porque, né, a, aconteceu de alguma forma, né, ela se sentiu mais solta, mais livre e resgatou essa parte com o esposo, né. Eu ia te fazer a pergunta de que momento que você percebe que essa mulher volta no teu consultório e você percebe que ela voltou para si. Então é nesse momento, É né? Quando nesse ela momento, e às vezes a maioria manda mensagem. Dá 2, 3 dias, ou chega na casa e já fala. Tem uma paciente que ela teve a reconstrução, teve que fazer a retirada das duas mamas, né? Mastectomia bilateral. Fez a reconstrução, né? Tava bacana. Fez a micropigmentação comigo, passou um ano. Eu falei assim, Denise, venha fazer as próteses, eu gostaria, porque é legal, você perdeu as duas mamas, a gente vai dar volume. Como eu tinha a foto dela, da areola dela, antes dela perder, ela tinha me mandado fotos, eu consigo fazer bem próximo. E ela sempre resistente, não vinha, ai, Paty, não sei, não sei. Aquela questão, você às vezes não quer se permitir provar o novo, né? Um belo do dia ela decidiu vir, ai, Paty, eu vou então. Então venha, Denise, vou preparar para você a sua prótese, preparei, ela veio no dia seguinte, né, a gente colou aqui no consultório, ela ficou emocionada, foi para casa, tudo certo. No dia seguinte ela me manda mensagem. Paty, me desculpa por ter recusado tantas vezes não ter ido colocar a prótese, porque quando eu cheguei em casa, meu marido falou, uau, que real.
E a minha filha falou: Mamãe, vai voltar a ter leite? Por quê? Oh, Ela, quando ela teve o câncer de mama, a filha dela tinha que 2, 3 anos. Então, era naquela fase do bebê procurar a mama sim. da mãe. E ela, de um dia para o outro, essa mãe perdeu a mama. E ela não pôde mais ter esse contato com a mãe, né? E a Denise falou assim que ela ficou retraída com a filha por muitos anos. E quando a filha viu e falou isso, ela falou assim, Paty, não tem preço o que você me devolveu de eu ter ouvido isso da minha filha. Então, a gente conseguiu aí, eu falo assim, que é muito, não só a questão esposo, sempre coloca a questão filho, porque quem é mãe tem muito essa questão da mama e o filho, né? E a própria filha falou, né? Então, eu sempre guardo todas as histórias, porque cada uma é cada uma e cada uma tem um lado emocional, um lado que me deixa cada dia mais motivada a continuar escutando e fazendo as próteses, fazendo a micro E, e essa, e resgatando de essas alguma histórias, forma a autoestima delas, né? e essas histórias também, né, com certeza te dão mais Mais inspiração. inspiração, mais ânimo para continuar estudando, continuar buscando formas porque eu possa atender todas elas, né? E, ô, Paty, uma pergunta que eu queria te fazer. É, para você, a micropigmentação ou a prótese, ela contribui, é, a maior contribuição que ela traz para essa mulher que perdeu essa auréola na vida dela é somente na parte sexual ou você vê que isso completa essa mulher num todo? Completa essa mulher num todo. Hoje a gente fala empoderamento feminino, né? Eu falo de reinserção social, a gente trazer essa paciente para a sociedade novamente, né? Voltando àquela história que eu contei do moletom. Essa mulher não vai querer trabalhar, não vai querer estar numa loja, num comércio, até mesmo na casa de alguém trabalhando. Como é que ela vai trabalhar se ela precisar colocar um uniforme, né? Então, quando você vê que a pessoa colocou uma outra roupa, ela tá para a sociedade de novo. Ela vai querer ela trabalhar. Então, a gente não fala só dessa questão, né, ali dela, mas da questão de eu trazer essa mulher para a sociedade novamente. Bom, e assim, esse teu trabalho que você faz aí em Curitiba, eu vou perguntar, porque aqui em Santos, até falei para você, você falou que conhecia. Uhum, A gente tem um projeto, não é um projeto que é meu, mas é um projeto que uhum. tem aqui em Santos, que chama Colorindo a Autoestima, que eles fazem isso para as mulheres, que é incrível. Mas o que que acontece? Inclusive, a própria Juliana, que é a idealizadora do projeto, ela fala: Conceição, eu tenho dificuldade de trazer essas mulheres para cá, né? Por isso que eu fiz várias perguntas para você, como Uhum. é, como faz, dói, não dói, porque muitas pessoas não têm o acesso a essa informação, né? Eu acredito que isso também para você tem essa barreira. Você sente essa barreira também? Hoje nem tanto, porque eu estava no caminho, né? Então eu sou a pessoa que estava lá na cirurgia, mas muitos profissionais relatam realmente isso, das pacientes chegarem até elas, né? E o que é um costume, um trabalho que a gente ainda está de formiguinha, por mais que tem muitos profissionais fazendo, mas o que que acontece? Às vezes o próprio cirurgião ou o próprio oncologista, né, o próprio médico, né, que tratou essa paciente, ele não indica porque ele não sabe, ou às vezes na cidade dele não tem um profissional que faz. Então, hoje, com a rede social, das próprias pacientes estarem buscando essa questão dos grupos, né, delas, que uma descobriu e compartilha, não só o nosso trabalho, mas às vezes até de uma nutricionista que foram depois, de uma psicóloga que foram depois e foi bom, né? Então, isso tem facilitado as pacientes chegarem e terem mais coragem, porque realmente, antigamente, vamos dizer assim, eu falo por mim mesmo, quem que fazia? Era o tatuador. O tatuador já vem homem, muitas vezes, né? Hoje é muito fácil a gente encontrar tatuadoras mulheres. Mas tem mulheres que tinham receio de ir até um homem para fazer, mostrar a mama, onde ela foi mutilada, onde ela passou por tudo aquilo. Então, né? Mas isso foi sendo trabalhado. Hoje, já quem faz é os profissionais de saúde, muitos profissionais que já estão nesse caminho, né? Que a gente dissemina aí para os psicólogos, para o próprio cirurgião, para a equipe, né, do cirurgião, para o enfermeiro, que a gente pode trabalhar juntamente com eles e trazer esse benefício para as pacientes, e como acontece hoje aqui. Então, hoje, os próprios médicos, os próprios colegas da área da saúde que trata
está em tratamento com essa paciente, cuidando delas, eles falam do meu trabalho. E a rede social a gente tem cada dia mais falado. Até então que chega pacientes de outros estados, né? Tem paciente de Rondônia, do Acre, né? Que encontra a gente de alguma forma pela rede social, pelos compartilhamentos e fala, mas aqui não tem ninguém, porque ainda é uma área muito a se explorar e como disse, os médicos também tinham um hábito que aquela história, né? Eles tinham aquelas pacientes mais velhas. Então, às vezes, ele nem indicava muita coisa. Se você for ver, não tinha nem a simetrização da mama, porque para aquelas senhoras estava tudo bem, estava resolvido, elas não queriam mais passar por cirurgia. E hoje já vejo o contrário, de uns 5 anos para cá. É a paciente jovem, e sim, doutor, eu quero quanto mais estético, quanto mais puder melhorar nessa mama, eu quero que o senhor faça. Então, eles também estão criando esse hábito que também mudou, que eles também precisam indicar mais profissionais, não só o meu trabalho, como de outros trabalho que possa melhorar esse contexto todo para elas, né? E assim, Paty, eu não vou nem falar, a gente está falando de paciente jovem, mas assim, tendo um olhar diferente, É, independentemente da idade dessa isso. mulher, né? Uhum, O exato. Eu profissional que falo, está à frente, né, precisa ter esse é, olhar. eu falo paciente jovem porque acaba acontecendo muito, mas é igual você falou, né? Eu tenho paciente de 60 que tá mais ativo do que eu no sentido assim, de estar se cuidando, né, que já vem de cuidado, de estar se cuidando não só da mama, como do corpo por inteiro, né? De se cuidar de si e tá sempre querendo melhorar, né? Que antigamente a gente, né, igual você falou, quando você era novinha, uma 60 era minha vozinha, né? E a gente via como a senhorinha, né? E hoje não mais. Ai, ainda bem, né? Porque eu tenho 50. É. Falam que os 50 é o novo 30, então eu me Ai, considero nem como parece, né? 30. Quando falou 50, assim, meu, nossa, uma filha pequena, 50, que É, legal, tenho adorei. 50. Ó, uma pergunta. Esse trabalho, eu vou perguntar aí de Curitiba, porque aqui não tem, que eu saiba. O que tem são projetos, ONGs que fazem. Aí em Curitiba, isso está implantado num sistema SUS de saúde ou não? Não, não está implantado no sistema SUS de saúde, né? Temos a lei, né, da reconstrução mamária, mas a gente sempre brinca, né? Quem fez, acho que era um homem essa lei, porque ele não entendeu que tinha que ser arela, né? O médico acaba fazendo ali o mamilo, numa forma de reconstrução. Muitos médicos vão um pouquinho mais além, tira uma pele da virilha e faz uma reconstrução, mas ele causa mais uma mutilação ou muitas vezes a paciente acaba tendo que passar pela micro, porque na cicatrização desse enxerto do tecido, ela acaba perdendo a cor e fica ali ao redor só uma cicatriz e cor pálida, vamos dizer assim. Então a paciente acaba tendo que vir para micro de alguma forma porque o cirurgião não faz esse trabalho, né? Mas só que não entra dentro de um sistema de saúde SUS e nem um sistema de saúde convênio, vamos dizer assim. Nenhum convênio tem esse trabalho. Então, só existe esse trabalho particular. Hoje, nós, profissionais da saúde, né, com esse olhar de profissionais da saúde, políticas públicas e dentro da lei, a gente está buscando para fazer a implementação dentro de SUS. Hoje a gente já tem em Belo Horizonte já temos, uma colega já tem o ambulatório de reconstrução mamária através de uma emenda parlamentar, né? E a gente busca aí por leis, né, para que isso tenha o cumprimento dessa lei que falta a areola. E também estou buscando para ter esse acesso aí para as pacientes que não têm condições, porque às vezes eu faço um trabalho voluntário, que já aconteceu muitas vezes. Eu falo, olha, é um trabalho voluntário que eu estou fazendo hoje, né? Mas elas me falam, não tenho nenhum dinheiro do ônibus, né? Depois vai ter que ter o cuidado, vai ter que ter uma pomada ali para passar, né? Um cuidado depois que você manda. Parte eu não posso comprar. Então tem toda essa questão que não é só eu fazer o trabalho voluntário, mas tem ela chegar, ela retornar, ou como que ela vai cuidar depois, né? Que A vai ter o gasto, manutenção, a né? manutenção, né? Mas a gente tem trabalhado bastante, acredito que em breve, aqui no Paraná também a gente vai ter um ambulatório de reconstrução. Estou trabalhando bastante para isso. Bom, eu vou ler umas perguntas que tem aqui, fizeram aqui, ó. Deixa eu ver aqui. A Mariana, a Mari maravilhosa, que é aqui do meu grupo do Ilumine-se, falou assim: eu fiz a reconstrução da auréola por micropigmentação. Mas ela também escreveu aqui antes, assim, antes da micro, eu não conseguia me olhar no espelho sem sutiã.
aquilo que a gente estava falando, né? É, Que a gente perde toda a nossa identidade e ainda assim tá com a mama desse jeito, né? sim, você não quer se olhar, né? Você não tem coragem de se olhar, né? Sim. A Fabiana falou assim: fiz cirurgia no dia 5/7 e perdi toda a auréola. Coloquei prótese, ainda tenho um caminho longo, mas pretendo fazer a micropigmentação. Fabiana, boa recuperação para você. Já deu tudo certo e você Aí, vai dependendo, fazer. ela pode cicatrizar, procurar um profissional que faça a prótese ou entrar em contato com a gente, até ela esperar esse momento que vai ter que estar todo cicatrizado para fazer a micropigmentação e ela já poder se olhar novamente, vamos dizer assim, né? Fabiana, se você for de Curitiba ou do Paraná, né? Aí, ó, Isso, né? Ou já tem a. do estado que ela está, procurar alguns profissionais, né, que estejam fazendo esse trabalho. Sim, vamos ver mais, ler mais uma aqui. A Jaque. Eu fiz a cirurgia agora no dia 8/7, perdi um pedaço da auréola, o nódulo estava bem colado. É aquilo que a gente Ósseo da falou, né? anel, talvez, né? Cada caso é um caso, né? Então vai ser. Deixa eu ver se tem E mais aí ela alguém. pode fazer também a micropigmentação que a gente fala não total, mas parcial, para deixar harmônico de novo essa areola com o pigmento, né? A gente vai fazer uma harmonia, não vai construir por inteira, mas o que está faltando, vamos dizer, né? O que ela perdeu. A Fabiana, essa que a gente acabou de falar para ela, que ela acabou de operar, ela é do Rio Grande do Sul. Ela escreveu aqui. Ah lá, a Cíntia já escreveu que a Fábia é minha amiga, vamos ajudar ela. Com É isso certeza, o aí. que precisar da gente aí, à disposição. Bom, fazer uma pergunta aqui para você. É, falando ainda sobre isso, a gente falou de SUS. Tem alguma ONG que as pessoas daí de Curitiba ou de Paraná que você conheça, que você possa falar, olha, quem precisar pode procurar, ou enfim, como é que funciona isso? Ou Hoje você tem aqui, algum. hoje aqui em Curitiba não sei se tem alguma ONG específica, né? Hoje tem alguns institutos que indicam o meu trabalho, mas como eu disse, né? Hoje eu tenho consultório, eu não consigo fazer um trabalho voluntário para todos, né? Então, claro, a gente faz um trabalho voluntário, mas eu exijo que a paciente faça, tenha um questionário, né? E realmente, se ela não tiver condições de pagar para aquele serviço, a gente tem lá determinados tempos do trabalho voluntário. Acaba que sempre eu estou fazendo um trabalho voluntário, porque eu acredito muito, né, em devolver isso para as mulheres, então sempre eu tenho um trabalho voluntário junto. Por exemplo, a pesquisa de campo, eu chamei todas aquelas pacientes que me procuraram e falaram, Paty, eu não tenho condições, então eu busquei elas e coloquei elas todas no meu trabalho para ser uma forma também delas me ajudarem e eu estar ajudando elas. Então, eu faço essa busca, né? Então, em Curitiba, se você me falar, Patrícia, tem, eu acredito que a gente não tem, mas né, tem várias campanhas, Outubro Rosa, a gente tem né, as campanhas né, de vários profissionais de São Paulo, outras regiões que fazem juntamente com o hospital, né, esse trabalho voluntário, de chamar né, algumas pacientes para fazer nesse dia sem custo, né? Mas geralmente eu tento encaixar todas de alguma forma, nem sempre, às vezes, naquele momento que todas buscam, mas sempre eu escuto, faço uma pré-avaliação, né, eu faço algumas perguntas, se naquele momento eu não puder ajudar, mas eu não esqueço, deixo anotado e uma oportunidade eu vou buscar elas. Olha, nós estamos quase 1 hora de live, mas eu tenho umas perguntinhas para você ainda. Calma, fica aí. Ó, primeiro eu queria perguntar para você, o que que você, Patrícia, o que essas mulheres te ensinam, né, nessa jornada? O que que, não estou falando da enfermeira, da Patrícia, a mulher Patrícia. O que essas mulheres que chegam até você te ensinam sobre força, beleza, superação? Muita coisa, né? Muita coisa, vai passar aí de 1 hora, mas assim, sempre foi minha paixão a mutilação, vamos dizer assim, desde lá dos pacientes queimados e eu falo com as minhas mãos, a gente poder devolver algo, né? Porque, querendo ou não, todo o trabalho é uma arte, a prótese é uma arte, a micropigmentação é uma arte, porque a gente faz um desenho, e é a minha mão que devolve esse trabalho, né? Hoje também eu ensino outros profissionais a trabalharem com a prótese, né? Faço os cursos.
E assim, elas aprendem. Nós, profissionais de saúde, já tem muito esse aprendizado com os pacientes, da gente dar valor nas simples coisas, né? O cabelo, né? Está branco às vezes, tá tudo bem, tem o cabelo, né? A sobrancelha, tudo, né? Minha mama, sempre reclamei, minha mama é pequena, né? Quando a gente começa a conviver com as pacientes, fala assim, nossa, minha mama tá ótima, tá viva, tá sadia, né? Então, diariamente eu aprendo com elas e cada dia mais eu vou tendo. Você se pega quando alguma paciente fala alguma coisa, nossa, eu já reclamei sobre isso. Nossa, ontem eu falei isso, ontem eu reclamei disso, né? Eu sempre me pego, nossa, às vezes fala perdão, Deus, né? Por ter reclamado de uma coisa tão simples. Então, você começa a dar muito valores às coisas que às vezes passa despercebido, né, pra gente que tem. Você mudou o teu conceito de beleza? Com certeza. Muda, né? É. Muda o conceito do beleza e do belo, né? Sim, sim. E se você pudesse, eu estou fazendo essa pergunta agora porque eu acho essa pergunta forte. Se você pudesse deixar um recado para a Fabiana do passado, do que seria a Fabiana do futuro, essa Fabiana aqui agora, o que que você falaria para ela? Eu falaria aquilo que eu ouvi da paciente, né? Que é uma perda, tá? Ninguém quer ter essa perda, mas essa mama adoeceu, né? Então essa mama precisou ser retirada. E que agora vem uma nova vida, uma nova mama e uma mama sadia, né? A gente sempre tentar também pensar por esse lado. E gosto muito das frases que a Rose fala, né? O recomeço. E você se enxergar agora uma nova pessoa, né? Você não vai conseguir viver aquela do passado, e sim uma nova, né? Quem é você agora, depois do câncer? Então, sempre falo com as pacientes esses exemplos e a gente tentar refletir, não só para quem teve o câncer, mas né, eu também sempre tento. Quem era a Patrícia lá atrás? Quem é a Patrícia hoje, né? Então, daqui para frente, o que a Patrícia vai fazer, né? Onde ela vai buscar, o que ela vai estudar. Então, sempre a gente está tentando isso já vem os aprendizados com ela. O que é a Patrícia depois, né? O que a Patrícia está esperando para amanhã? É esse recado que eu deixo para a Fábio, para ela tentar se olhar agora daqui para frente, né? Se reconstruir, vamos dizer assim, novamente, né? Bom, é, a live foi muito legal, porque assim, a gente aprende muito. Tinha muitas coisas que eu nem sabia, né, sobre que a prótese poderia grudar e ficava tanto tempo. Eu fiquei com uma dúvida, eu vou falar aqui. Não é uma coisa. Por exemplo, eu uso a prótese. Eu posso ter relação sexual normalmente com ela? Pode, pode ter relação sexual normalmente com ela. Sempre eu falo com as pacientes, eu brinco assim, ó, se for ter uma relação ou se for entrar no mar, cola no dia, porque ele vai ter certeza que vai estar bem colada, a cola vai estar nova, né? Então pode ter relação, porque, claro, não tá colada hoje, mas você vai puxar quando tá colada e a pele vai vir junto. Então pode ter relação sim. Não, e assim, gente, eu vou falar uma coisa aqui, mas é, porque é tão real, você colocou na sua mão e parece tão real. E é claro que no momento da relação, eu acredito que o Isso. parceiro não vai nem perceber Não, que e é ou não. ao toque, ó, o mamilo, ele tem o mesmo movimento do mamilo natural, né, ó. Então ele faz esse movimento, então é muito real. Elas relatam, né, isso, Paty, é muito real. Parece que eu tô tocando no que era meu mesmo. Você falou, eu fiquei com essa dúvida, por isso que eu perguntei. Sim. E a live é para isso, né? Para a gente trazer informações, sejam elas qual for. Bom, Exato. 1 hora de live, foi muito bom, muito obrigada. Vou deixar as considerações finais, se você quiser falar alguma coisa que faltou aqui para a gente conversar, enfim, fique à vontade, meu amor. Acho que é isso, né? A gente falou bastante dessa questão do se reencontrar, né? Da autoestima não só para os outros, mas sim para você se olhar no espelho novamente, né? Para você se amar. Acho que quando a gente está se amando, as outras coisas acontecem, né? Isso na nossa vida se a gente não está se amando, você não consegue amar o outro também ou o próximo, né? Então, acho que esse recado, a gente se olhar, buscar dentro
das possibilidades que a gente tem agora, das condições que né, a doença trouxe, e a gente tentar, de alguma forma, se reencontrar novamente para se olhar para si mesmo, né? Buscar essa autoestima, essa autoimagem, né? Que a autoestima e a autoimagem também tem essa questão que a autoimagem, se eu tô me olhando, eu tô me vendo magra, tô me vendo gorda, né? A mama tá bonita, mas eu não tô conseguindo enxergar ela bonita. Então, essa reflexão que eu já disse e reforço, né? Que é um aprendizado para mim, que eu trago também, dessa questão da gente olhar e que vamos fazer daqui para frente. E quero agradecer, né? Eu espero ter passado, né, e para vocês, para pacientes, todo esse trabalho que a gente realiza, né, não só da micropigmentação, mas também do acolhimento, da escuta desses pacientes, né, que vem aqui, a expectativa, a realidade, né, de todo o contexto. É um pouco nervosa, porque câmera sempre me deixa nervosa, Ah, mas, imagina, né, tá se tiver algum maravilhosa, falou super bem. E depois aqui é um bate-papo de amigas. A e gente se tá tiverem aqui. alguma dúvida, né, entrar em contato com você, comigo, né, com o Inks, a gente está sempre aqui para ajudar todos, responder da melhor forma. E se ficou alguma dúvida, né, a gente pode responder na sequência aí, por mensagem, pelo Insta, entre em contato. Bom, Paty, obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Eu falo que se a gente chegou aqui e conseguir iluminar o caminho do outro, já valeu a pena. Com Então, certeza. essas lives sempre. Parabéns ao Instituto Intes, que está sempre preocupado em trazer informação, profissionais de qualidade, para trazer muita informação e para que a gente possa cada vez mais ajudar, né? Porque a informação, ela salva a gente, né? E tira a gente desse lugar escuro que a gente fica. E uma coisa importante que você falou aí dos recomeços é a gente lembrar que cada uma de nós tem uma história, para a gente honrar cada uma delas e que a gente não se comparar com a do outro, né? E que Tá. parece clichê a gente falar isso, mas vai passar, né? E você vai encontrar uma mulher dentro de você que você jamais O novo imaginava eu, ter. né? Exatamente. Bom, vamos tirar uma fotinho aqui? Vamos. Pronto, muito obrigada. Agradeço. Obrigada a todos que ficaram aqui com a gente. Uma boa noite, foi um prazer estar com você. Prazer é todo meu. Uma boa noite a todos. Obrigada, querida. Obrigada.